Porque eram dois sócios. O Gregório era Manuel Marques Antunes Gregório. E o outro era Joaquim Antunes Lopes, os dois portugueses. Eles começaram uma padaria, montaram um cinema, que foi o primeiro cinema deles, foi o Cine Havaí, ali na rua Turiaçu, e ali cresceu o conglomerado deles. Eles chegaram a ter 360 cinemas no Brasil. Os três principais deles, a grande fábrica de dinheiro que eles tinham, eram os três gazetas na Paulista, o Gazeta, o Gazetinha e o Gazetão. E eu fui contratado por eles para gerir uma agência de publicidade que era formada pelos filhos dos dois portugueses. Os quatro eram dois filhos do Gregório e dois filhos do Lopes. E eles montaram uma agência para exatamente deixar tudo em família, fazer a produção da produtora, a divulgação dos filmes e tudo em família. E a gente trabalhava muito com a divulgação dos lançamentos. Então todo fim de semana a gente publicava meia página do Estadão, meia página da Folha, meia página do Diário, porque eram muitos lançamentos, então a gente fazia um mosaico de meia página de jornal. E além disso, aí que vem a minha principal atividade nessa época. Eu fazia uma exibição de pré-lançamento para todos os jornalistas da área de diversão em São Paulo. Então eu conheci Rubem Biafora, que foi assistir lançamentos lá comigo, eu conheci o Rubens Evald, eu conheci o Fred Steinheim, todo mundo se reunia numa cabine que a gente tinha lá em cima do Cine Havaí e eu projetava os filmes antes do lançamento. Acho que assim o filme que mais me marcou, porque foi o lançamento lá e foi muito bem recebido, teve um sucesso muito grande, foi Carrie a Estranha. Daí o que aconteceu? Eu comecei a mandar release dos lançamentos dos nossos filmes para todos os jornais. E o pessoal das Notícias Populares publicava sem mexer nenhuma vírgula, aproveitava o meu release na íntegra. Até que um dia eles me convidaram para fazer, ao invés de mandar um release, você não quer vir fazer uma coluna aqui, de lançamento todo fim de semana? Eu topei. Aí, no dia que eu estreiei essa coluna, que eu botei o nome de Olho na Boca, porque eu queria fazer exatamente um documentário do que acontecia na Rua do Triunfo. No dia que eu estreiei essa coluna, o diretor de redação, que era o Proença, chegou para mim e falou: eu tratei o seguinte agora, sua primeira coluna está publicada, mas precisa de outra para amanhã. Como assim, não era semanal? Não, vai ser diária, porque... Você lembra que, não sei se alguém se lembra, tinha uma sketch no jornal Notícias Populares, chamava Mundo Cão. Era um cara que pegava uma foto de uma menina de cinema, uma foto de uma garota de biquíni e tal, e desenhava um cachorro abraçado com ela e fazia uma piadinha. Era o Mundo Cão. Esse cara morreu no dia que eu publiquei a minha primeira matéria. E aí eu tive que ocupar o espaço dele. E durou 4 anos essa chamada de Olho na Boca. E eu fazia o seguinte, eu passava o dia inteiro lá na Rua do Triunfo, ia à noite pro jornal e redigia a matéria do dia seguinte já. Eram 170 linhas de texto, mais 4 fotos todo dia, para contar o que estava acontecendo na boca do lixo, produzindo o filme. E eu tive muita sorte, porque em 1980, que foi o meu último ano de coluna, foram produzidos 98 filmes na Rua do Triunfo. É um registro bem até detalhado desse tipo de coisa. Eu acompanhava as gravações dos filmes. Geralmente eu estava fazendo esse foto de estilo, do making off da produção. Acabava sendo convidado às vezes para fazer uma ponta, fazer um delegado, alguma coisa que se encaixava no meu tipo físico. Porque eu sempre fui babudo desse jeito. A experiência como ator era precária, a vontade de ser ator a vida inteira eu tive, né? A experiência assim, mais marcante que eu tive antes do início da Boca foi teatro infantil aqui em São Paulo. Trabalhei com uma companhia de teatro infantil durante 3 anos, aí a gente fazia todo fim de semana. Fiz uma novela no Canal 2 chamada As 5 Bananas de Ouro, mas a vontade de atuar sempre foi muito grande. Como é que surgiram os primeiros contatos? Eu estava sempre acompanhando as filmagens para fazer anotações para minha coluna e fazendo foto de estilo. Aí, poxa, na última hora faltou um cara para ser o delegado, não sei o quê. Entra aí, Jota, vamos fazer. E começou assim. Eu acabei fazendo uma média de 26 filmes. A maioria deles pontinha. Hoje eu sou Papai Noel no fim do ano no shopping. Então, essa experiência de ator me ajuda muito, porque eu estou atuando ali naquele cenário do Noel lá no shopping também. Então, é um exercício que vem desde lá de trás.
Paulo Galante, ele tinha um estúdio lá em Santana, na casa ali, acho que era na casa dele mesmo. Ele trancou a gente no estúdio assim 10 dias e o filme ficou pronto em 10 dias. E era uma paródia do Império Romano, uma coisa absurda, porque Calígula, e estava na época do sucesso do Calígula no cinema, foi uma ideia do Odi Fraga. O Odi era muito criativo e essa ideia da filha de Calígula era muito legal. E eu fazia um contraponto, foi muito engraçado, porque eu sempre fui gordão, hoje eu já estou um pouco mais, mas nessa época eu tinha 105 quilos, grandão e tal, vestido de romano, e o meu companheiro de aventuras era o Bentinho, desse tamanho, assim, magrinho, e a gente formava a dupla cômica como se fosse um gordo e um magro em Tupiniquim. Foi muito engraçado. Esse personagem era um personagem que é comum até hoje, não é um pai incompreensível. O relacionamento pai e filho é sempre problemático, depende dos caminhos que a vida toma. O personagem, que era a minha filha, ela estava entrando para o caminho de uma menina de programa também e frequentava a pensão das outras meninas e tal. E no dia que o pai descobriu tudo isso, ele ficou muito bravo mesmo da coisa. E a minha participação foi só nesse trechinho do filme, era uma ponta, eu fazia só a reação do pai quando descobriu que a filha estava se prostituindo. O filme girava todo em torno dessa ideia da prostituição. Era um comportamento que tem o pai que compreende e tem o pai que não compreende, que reprime e que parte para outras soluções. Isso aí, olha, sinceramente foi assim um coroamento da minha carreira de hippie. Porque quando eu comecei a minha vida independente de família, eu trabalhei com couro na rua, fazendo artesanato, tive uma experiência bem assim, não foi muito marcante e tal, mas deu para sentir como é que é a vida na rua, a vida de hippie mesmo. Então não foi difícil montar o personagem. Era um guru de um pessoal que morava acho que era numa chácara, não sei, e eu vivia acampado ali do lado deles. Era uma coisa de surrealismo, um comportamento assim completamente surrealista. Do ponto de vista de cultura, a minha cultura é bem rock and roll mesmo. Eu sou assim, eu me considero um órfão de Woodstock até hoje. Eu não fui para lá, mas eu vivi aquela atmosfera toda. Então, não é difícil montar um hippie quando você tem essa experiência já assim enraizada na sua cabeça, né? Foi muito engraçado, foi muito gostoso de fazer e eu acho que dei conta do recado. O autor, acho que do roteiro também foi o Diogo Angélica, não me lembro direito, mas era um filme que misturava a vivência do próprio Meirelles, como é que ele chamava? Geraldo Meirelles. Ele tinha um programa de TV sobre música de viola e era uma coisa que misturava um pouco de aventura lá na fazenda, onde a gente filmou, na chácara, com a vivência de estúdio, da transmissão e gravação do programa. Foi uma coisa bem legal de fazer também, eu nem me lembro exatamente qual era o personagem que eu fazia lá, porque na verdade a minha preocupação grande nessas produções era fazer um estilo bem feito, para a gente ter material de produção para divulgar o filme depois que ele estivesse pronto. Para citar alguns, Tony Vieira, fiz algumas coisas com ele, Fauzi Mansur fiz umas coisas bem legais nos filmes dele, e ele sempre explorando esse lado grotesco da minha figura de barbudo, meio gordão assim. Trabalhei com Kopesky, Kiko Cavalcante, Denis Cavalcante, Aluga-se Moças, Cleri Cunha, trabalhei com quase assim, quem estava naquela época lá, o próprio Cláudio Cunha, eu cheguei a fazer também uma ponta no filme dele. Foram 26 participações, então pelo menos uns 20 diretores diferentes eu passei pela mão deles. Eu conheci o Sadi porque ele começou a frequentar ali a Rua do Triunfo, interessado em começar a produção, e o pessoal que fazia efeitos especiais, o Carioca, foi quem me apresentou o Sadi. E a gente teve assim, uma empatia muito grande logo de início, ele gostou das minhas matérias, e eu fazia muita cobertura das produções que ele estava lá, e eu fui me envolvendo cada vez mais
E eu cheguei a participar também desse filme dele, O Escândalo na Sociedade, que foi dirigido pelo Arlindo Barreto, e fazia um personagem lá, era um médico que cuidava da personagem da Zilda Maio, que era paraplégica e estava em cadeira de roda. Mas na verdade era tudo um grupo, porque o médico era amante dela também, nessa parada toda. O outro filme dele foi Paraíso da Sacanagem. Esse filme que eu fazia o pai dele, e a gente foi filmar lá em Erval Grande, deu um rebuliço na cidade, porque ele foi filmar no cemitério do lado do túmulo da mãe dele, que ele estava enterrado lá, e os caras fizeram uma passeata lá na frente do cemitério, queriam chamar a polícia para mandar prender o cara, sabe, umas coisas. Ele sempre foi tumultuado em tudo que ele fez. Todos os filmes dele são muito polêmicos. Ele é um cara que tem o sexo como objetivo absoluto da vida dele. Ele só pensa em sexo. Eu tinha muita amizade com o Inácio de Loyola Brandão. Ele falou revista Homem e Privé. E o Inácio de Loyola Brandão me apresentou o Osmar Mendes Júnior. E ele me chamou para fazer, eu participei do número 1 até o dia, por uma ironia, a revista acabou no número 69. Eu fiz em todas elas, eu tenho uma matéria sobre cinema brasileiro, o lançamento dos filmes. Porque eu aproveitava o material que eu recebia para fazer notícias e transformava a notícia numa matéria de revista também. As linguagens são diferentes, né? E aí eu comecei fazendo essas matérias na revista Homem, depois eles lançaram também a Privé, e eu fiquei com uma página, uma página ou duas páginas, dependendo do conteúdo, dependendo da extensão das matérias, a gente ganhava até mais 3 páginas eu cheguei a fazer para um lançamento só na revista lá, porque era muito ilustrado, a gente tinha acesso a todo o material de divulgação do filme, então era fácil fazer. Foi uma experiência bem legal, porque eu conheci todas as meninas daquela época que faziam cinema. Uma das que passava geralmente assim, várias vezes, passou por lá várias vezes, foi Zilda Maio. É muito minha amiga até hoje. Foi uma experiência muito rica e eu gostei muito de trabalhar em revista. Essa revista teve uma repercussão muito grande, ela durou 1 ano e era semanal. A cobertura desse material todo a gente fazia pesquisando na grande imprensa e correndo atrás para... As informações básicas você tirava do fato já acontecido, que você tinha conhecimento dele. Mas você tinha que correr atrás dos personagens para montar uma história diferente daquela lá. Sinceramente, eu tenho uma facilidade muito grande para copiar as coisas. Então, você pega uma ideia numa matéria já pronta e vira ela do avesso, com uma história completamente diferente, contando a mesma história. É uma coisa difícil o copy-desk, né? Você tem que tirar, não pode tirar a característica do acontecimento, mas você tem que tirar a característica do estilo de quem escreveu a primeira versão. Você tem que botar o seu estilo na parada. E ali eu desenvolvi esse lado dramático também, porque as histórias que a gente pegava eram todas de pai que matou a mãe na frente do filho, uma coisa assim, tudo absurdo sempre. Foi um exercício maravilhoso, cara. O Papai Noel é uma coisa que nasceu com a minha barba há 50 anos atrás. Cara. Eu não raspo o meu rosto faz 50 anos. A minha barba tem toda essa idade já. E com 35, 40 anos ela começou a branquear total já, e aos 50 já estava totalmente branca como está hoje, o cabelo também. Então, foi uma evolução muito natural, e eu gosto dessa atividade do Papai Noel, desse personagem, porque é muito carismático, mas ele tem 2 polos. Ele tem a criança que gosta, vem, se joga, beija, abraça, beija e tal, fica curtindo, e tem um moleque que chega assim na sua e fala, não gosto de você, você é um personagem que mercantilista, não sei o que, e vira as costas e vai embora. Eu tenho que conviver com tudo isso. Mas o personagem sempre habitou na minha consciência. Eu tinha certeza que ia acabar a minha vida sendo Papai Noel, não tem outro jeito. Aliás, não é só a aparência que leva para isso. Tem uma outra coincidência que eu acho que é meio assim, de coisa de destino mesmo. Nasci no dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. E a aparência virou desse jeito, eu acho que era uma coisa programada para ser isso quando chegasse a hora certa. Eu trabalho já de Papai Noel há 10 anos, desde os, não mais, há 15 anos já. E no começo foi muito esporádico, em casa de família, casa de conhecido, parente, não era nem uma atividade remunerada ainda, era uma coisa mesmo só de desenvolver o personagem. Agora de 10 anos para cá,
eu estou em um shopping, uma atividade remunerada, não é mais um bico, é uma profissão que eu curto e cultivo durante o ano inteiro, para chegar no fim do ano estar ali preparado para esse convívio com as crianças. E eu gosto muito do convívio com as crianças porque eu me recarrego as baterias todas. Os abraços, os beijos, os carinhos que eu recebo ali são fantásticos. Há 2 anos atrás, teve uma menina lá no shopping onde eu trabalho, 3 anos de idade, chamada Vitória. Começou daí. Ela foi todos os dias que eu estive no shopping para me visitar. E todos os dias ela me levava uma bala, um chiclete, um pirulito. Mas por que você faz isso para mim, Vitória? Ela falou, Papai Noel, você dá presente para todo mundo e ninguém dá presente para você. Eu venho aqui trazer o seu presentinho. Isso que me recarrega as baterias emocionais o ano inteiro, a aguentar a batida da vida normal nossa aqui, que não está fácil, né? É um personagem que está incorporado já. Na rua, como eu não tiro a minha bala em hipótese nenhuma, supermercado, farmácia, ônibus, trem, táxi, qualquer lugar que eu estou, que tem criança, não tem como fugir. Não dá para deixar em casa o personagem guardado no guarda-roupa. A roupa sim, mas a barba não tem jeito. E a cara é muito parecida. Eu digo para as pessoas que falam que eu sou parecido com o Noel, não, é ele que é parecido comigo, porque ele é personagem, eu sou real. Então, e faço essa brincadeira toda e levo na boa. Eu curto muito o personagem. Agora eu queria, finalizando toda essa conversa que a gente teve, eu queria agradecer o pessoal do Fora de Sintonia por essa oportunidade de eu estar aqui contando um pouco das minhas histórias e mostrando ao vivo agora o meu personagem de todo final de ano, para desejar Feliz Natal para todo mundo. Beijo!